Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por estar aqui para aprender e compartilhar mais sobre esse nosso desenvolvimento. Professora mais valorizada. Eu sou Rafaela Ferreira e eu ensino professoras como se sentir. Olha só, se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remunerada, sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Se você me conhece, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, também coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e já trabalhei aí durante um bom tempo com arquitetura e urbanismo. Então, por isso que eu gosto muito de fazer analogias sobre construções e história da arte também, porque isso tem muito a ver conosco como pessoas e como professoras em especial. Então, você já falou essa frase aqui, ó, antes só do que mal acompanhada, né? Você já falou sobre isso, professora? Antes só do que mal acompanhada? Você já soltou essa frase? Se você soltou alguma vez, legal, você teve um motivo para isso. Mas hoje eu quero conversar com você exatamente o que está por trás dessa estrutura aqui. O que está por trás da estrutura dessa frase, antes só do que mal acompanhada. Muitas vezes você diz isso quando você está com raiva. Vá, antes só do que mal acompanhada, vá, melhor ficar sozinha do que ter aí, né? Às vezes a gente já fala até esse traste, né? Ou essa coisa, sei lá o quê. Mas aí muitas vezes a gente age assim. Mas existe um sentimento por trás, existe algumas coisas por trás que também nos levam a dizer essa frase assim. E eu quero compartilhar alguma coisa aqui contigo, professora, por quê? Deixa eu já deixar preparadinho aqui, isso mesmo. Por quê? Foi feita uma pesquisa de boas práticas em sala de aula, que quem fez essa pesquisa foi a Fundação Lehman e trabalhou com 70 professores. Não foi uma pesquisa extensa, mas trabalhou ali com 70 professores. E esses 70 professores desses 70 professores, aqueles que alcançaram melhor e maior resultado na aprendizagem com os seus alunos, foram aqueles professores que acompanharam e conseguiram diagnosticar de alguma forma aquilo que estava acontecendo com os alunos. Não um diagnóstico médico, nada disso, mas aquele olhar que o professor tem. Você, professora, sabe muito bem disso, né? Que muitos pais acabam levando os filhos para fono, para oftalmo, porque a professora percebeu uma dificuldade. Por que a professora percebeu uma dificuldade? Porque a professora está ali diariamente com aquele aluno e ela tem dentro da sala não só um, ela tem vários. E como ela tem vários, a professora tem a capacidade, você, professora, tem a capacidade de olhar e falar assim, aquele aluno ali está se esforçando muito para ver a lousa, diferente dos demais. Aquele aluno ali, quando pega um caderno, ele abaixa muito o rostinho para poder ler ou escrever, diferente dos demais. E aí o que você faz, professora? Você chega com os pais e fala assim, olha, é interessante levar para fazer um exame oftalmológico para ver como é que está a visão dele. E batata, professora falou, mãe e pai levou, o aluno precisa usar óculos. Mesma coisa no acompanhamento, fonoaudiólogo. Você está ali, observando o desenvolvimento da fala dos seus alunos, isso a gente está tratando aí de Fundamental 1 e infantil. Você está olhando para a fala daqueles seus alunos e você percebe que tem alguma coisa ali que está sendo prejudicada, por mais que você tenha ali, por mais que os alunos tenham algumas trocas, mas você percebe alguma coisa. E aí você, numa reunião de pais, você aconselha para que os pais procurem um profissional adequado. E quando isso é tratado de uma forma muito séria, quando nós vamos olhando para os nossos alunos e observando esse desenvolvimento, acontece algo muito bacana. E esse ano nós tivemos a oportunidade de contratar em uma das unidades das quais eu trabalho, uma coordenadora que ela é especialista em transtornos de aprendizagem do aluno. E então isso deu assim um up muito grande em toda a equipe educacional,
porque ela pôde trazer ali os seus conhecimentos, principalmente dos transtornos de déficit de atenção, déficit de aprendizagem, de autismo, e isso foi muito bacana, foi muito importante para toda a equipe pedagógica. Por quê? Porque ao olhar para os nossos alunos, principalmente os alunos que têm algum déficit de atenção ou hiperatividade, as professoras começaram a se sentir até mesmo mais seguras em poder abordar os pais, em poder falar, olha, é interessante que busque um profissional na área da saúde para poder fazer uma anamnese, um diagnóstico importante para ele. Por quê? Porque eu percebo que ele não fica quieto, não porque ele não quer ficar quieto, mas ele não fica quieto porque existe uma inquietação, uma hiperatividade muito forte ali dentro dele. E é tira e queda. Se o pai nos escuta e se o pai leva para poder observar e fazer essa anamnese em profissionais adequados e profissionais capacitados, com certeza nós temos um acompanhamento e um direcionamento melhor para aquele aluno. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Uma palavra muito importante que está atrás disso aqui, está atrás dessa frase aqui, que é identificar. É identificar. Quando nós identificamos alguma coisa nos nossos alunos, quando nós identificamos algo nos outros, quando nós identificamos, é mais fácil de lidar muitas vezes com as situações. Então, quando você, alguma vez, professora, você falou assim, antes só do que mal acompanhada, é porque você identificou naquela sua possível companhia alguma coisa que não foi do seu agrado ou não condiz com o seu valor. Então, por isso que você fala a frase, antes só do que mal acompanhada. Prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada, porque a minha companhia, né, aquilo que seria a minha companhia, ela não tem o mesmo valor ou os mesmos princípios que eu. E a mesma coisa acontece com os nossos alunos. Quando nós identificamos algum transtorno, alguma questão que dificulta o aprendizado dele, quando nós identificamos isso, quer seja na questão visual, na questão da fala, da fono, ou então até mesmo transtornos de hiperatividade, déficit de atenção, ou até mesmo TEA, o autismo, do espectro autista, o que acontece? Fica muito mais fácil de trabalhar. Fica muito mais fácil de trabalhar, porque eu sei até onde eu posso ir com aquele aluno. Eu sei que se aquele meu aluno ele tem um certo déficit de atenção ou de hiperatividade ou de aprendizagem ou não importa o que seja, fica mais fácil de eu trabalhar com ele, fica muito mais tranquilo de eu trabalhar com ele. Eu sei até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Eu sei até onde eu posso exigir dele e até onde eu não posso exigir dele. E isso não é só para as professoras de Fundamental 1, não, isso também é para nós, professoras de Fundamental 2 e também ensino médio. Quantos alunos nós temos no ensino médio que tem também vários tipos de dificuldades de aprendizagem. E eu, como professora, tenho que me mostrar sensível a isso. Por quê? Porque se o aluno tem algum transtorno de déficit de aprendizagem, tem alguma coisa que eu observo ou então eu estou ali vivenciando, eu tenho que respeitar também o limite daquele aluno. Quantos alunos não se dão bem com matérias exatas como matemática, física, química? E quantos alunos não se dão bem também com outras matérias como línguas, por exemplo, inglês, espanhol? E outros alunos que não se dão bem em matérias que precisam decorar datas ou contar histórias, como a própria história, geografia, filosofia, sociologia. Então, nós precisamos também ter esse olhar identificador, esse olhar que identifica, esse olhar que observa e diz assim, eu posso ir até aqui.
Mas quando a gente olha para essa questão de identificar, agora eu quero trazer isso para você, professora. Por quê? Porque quando eu identifico, eu vou compreendendo e vou deixando isso de forma organizada. E aí fica mais fácil de observar e fica mais fácil de lidar. E quando eu vou respeitando o limite do outro, quando eu vou respeitando o outro, o meu aluno, isso também fica muito mais fácil de lidar. Agora, eu vou fazer uma pergunta crucial para você, professora. Como está a sua identificação consigo mesma? Você consegue identificar os seus limites? Você consegue identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Você consegue identificar até onde você pode ir e até onde você não pode ir? Se você se sente muitas vezes sobrecarregada emocionalmente, se você sente que você carrega o mundo nas costas, se você sente que o teu estresse está em nível altíssimo, que a sua ansiedade está estourando pelas tampas, saindo ansiedade pelos ouvidos, por tudo quanto é lugar, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, professora. Talvez a sua identificação não esteja bem afinada. Talvez você identifique tantos outros, diagnostique tanto ou observe tantos outros, que você entrou nessa característica de olhar só para o externo e você não tem olhado para o interno. E por que eu digo isso? E digo isso com uma certa segurança. Porque as estatísticas mostram isso para nós. As estatísticas mostram que os professores da educação básica no Brasil, que é desde o infantil até o ensino médio, eles têm adoecido. O maior motivo de adoecimento desses professores e que levam à depressão são síndrome de Burnout, excesso de trabalho. É isso. Não sou eu que estou falando, as estatísticas mostram. Outra coisa é crise de ansiedade, alto nível de estresse. Porque você, assim como eu, professora, você sabe muito bem como é que é o seu dia. E o trabalho na escola, ele é divertido, ele é alegre, mas ele também é pesado. Ele também tem aí as suas dores. Você tem que lidar com os alunos, você tem que lidar com a parte administrativa da escola, você tem que lidar com a direção, coordenação e você tem que lidar com os pais também dos seus alunos. Por isso que o meu objetivo aqui, professor, e a minha missão é exatamente essa: fazer você se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. É possível? É extremamente possível fazer isso. Por quê? Porque quando nós vamos identificando, quando você identifica aquilo que acontece com o seu aluno, né? E quando você identifica aquilo que faz você falar essa frase, você está fazendo o quê? Você está estabelecendo aqui para o seu aluno uma autoconfiança. O seu aluno fica mais confiante. Por quê? Porque você ali como professora, você sabe até onde você pode ir com o seu aluno, até onde ele consegue ir, até onde ele tem essa capacidade para atingir aquilo que você está propondo para ele. E aí ele vai se desenvolvendo e ele vai tendo uma autoconfiança. Ele vai confiando nele mesmo. É a mesma coisa quando o aluno que não usava óculos começa a usar, ele está enxergando as coisas agora com mais clareza. Então ele se torna mais confiante, porque ele não está mais pisando em falso, ele não está mais pegando um livro ali e se esforçando para ler, agora ele lê com mais naturalidade e isso traz para o aluno autoconfiança. E aí a minha pergunta é para você, professora: como é que você tem se observado? Você tem tido clareza até onde você pode ir, até onde você não pode ir, até onde você suporta, até onde você aguenta?
ou você está carregando o mundo nas costas, está se sentindo sobrecarregada com tudo aquilo que você está fazendo, e isso está te causando um altíssimo nível de estresse, ansiedade para tudo quanto é lado, e aí você não se aguenta mais. Teu coração palpita assim quando tem reunião, ou quando tem ensaio, ou quando tem festa de formatura, ou quando tem festa de encerramento, ou quando tem confraternização, e sabe lá o que mais você tem aí na sua escola, e leva trabalho para casa, e faz, e não dá tempo, e aí é EVA para tudo quanto é lado que você tem que recortar, é prova para fazer, é prova para corrigir, é nota para lançar, e assim vai, é recuperação para fazer, e é conselho de classe que você tem que frequentar, e é atendimento de pai que você tem que fazer, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, por isso que nós temos que entender essas ideias, sim. Eu não posso discriminar ou então achar que, isso só acontece com os outros, comigo não. Acontece com você também, professora. Acontece, assim como acontece com qualquer outra pessoa. Quanto mais nós vamos identificando aquilo que somos, isso fica mais fácil de lidar. Eu não estou discriminando aquele aluno ou aquela aluna, eu só estou dando a eles a possibilidade de crescer naquilo que eles conseguem com os seus passos, um passo do tamanho das suas próprias pernas. Você tem dado passo, professoras, do tamanho das suas próprias pernas? Você tem? Ou você está dando passinho, 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 sendo que a sua perna é gigante, você podia dar um passo muito maior, mas você não dá porque você tem medo? Ou você está dando passos gigantes e se arrebentando no meio do caminho porque você achou que você conseguiria fazer porque o outro pediu e você não se importou consigo mesmo, só se importou com o outro, foi lá e fez e viu que não aguentou, que acabou trazendo para você situações e sentimentos desconfortáveis? Então, é sempre diante disso que nós temos que lidar. Por quê? Porque se eu não identifico, sabe o que acontece? Se eu não identifico, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu não identifico, eu vou distorcer. É estranha essa palavra, né? Mas se eu não identifico, eu vou trazendo distorção das coisas. Eu vou distorcendo a minha percepção de mim mesmo e vou distorcendo a percepção dos outros. Não adianta você pegar um aluno, por exemplo, que tem hiperatividade, transtorno de hiperatividade, né? Transtorno de déficit de hiperatividade, o TDAH, ou TDAH, e aí você colocar ele sentadinho e falar para ele assim, fica quietinho. Não dá coceira, ele não consegue, fica quieto, ele vai ficar se balançando, ele vai ficar se mexendo, ele vai ficar pulando, não dá. E se eu acho que ele vai fazer isso, é porque eu estou com uma visão distorcida. E se eu tenho uma visão distorcida de alguém, eu também tenho uma visão distorcida de mim mesmo. Por quê? Porque eu não identifiquei. Eu preciso identificar quais são os meus limites e quais são os meus avanços, quais são os meus pontos fortes e também os meus pontos fracos. Deixa eu trazer para vocês, então, essa imagem aqui, que talvez você tenha se interessado por ela. Esse aqui é um dos maiores museus que nós temos na Rússia. Esse aqui foi antigamente o Palácio dos Czares russos. Por que eles fizeram isso? Porque eles se sentiram distorcidos, ou seja, eles não se identificaram, eles quiseram fazer para a Rússia aquilo que estava também, isso aqui em Petersburgo, eles quiseram fazer aquilo que estava lá no auge da Europa. Então eles quiseram promover para eles também um palácio imenso. Por quê? Porque estava no auge da Europa as construções dos palácios. Esse palácio aqui é lindíssimo. Eles precisavam fazer isso? Não, eles não precisavam, mas eles quiseram por quê? Porque lá na Europa as coisas estavam super em alta e super redundante. Olha o tamanho
desse palácio. Ele tem mais de 1000 aposentos. Olha isso aqui, é um palácio imenso, é o Palácio de Inverno dos Czares, lá na Rússia, e hoje ele funciona como museu. E ele fica na margem do rio Neva, tá? Em São Petersburgo. Então, se você um dia puder ir para lá, ou então dá um Google aí e vai ver o palácio, ou, né, o museu, ele tem mais de 1000 aposentos. Mais de 1000 aposentos. E por que eu trago isso aqui? Né? Por quê? Porque eles vão fazer esse palácio de inverno pintado nessa cor linda, pistache aí, porque eles queriam, sim, eles queriam competir com a beleza arquitetônica da Europa. Eles podiam fazer outra coisa, eles podiam construir outras coisas, mas essa questão de comparação, essa questão de lá tem, eu tenho que ter também, lá faz, eu tenho que fazer também, fez com que esse grande e lindo palácio fosse construído. Agora eu te pergunto, professora, quantas e quantas vezes, porque um faz, eu tenho que fazer também, mas peraí, você pode fazer isso? Você tem essas habilidades para fazer isso? Mas aquela professora fez assim, assim, assado. Ok, ela fez. Não significa que necessariamente você precise fazer a mesma coisa. E aí acabar arruinando a sua autoconfiança. Eu não meço a minha vida com a régua do outro. Eu meço a minha vida através daquilo que eu sou. E eu não sou só os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu sou aquela consciência que rege os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque eu sou muito mais que isso. E a minha autoconfiança faz parte de mim. Como anda sua autoconfiança, professora? Sua autoconfiança, ela é extremamente importante para a sua saúde e para o seu bem-estar. Sim. Você está disposta a aprender coisas novas? Você está disposta a olhar para o mundo de uma outra forma? A parar de se preocupar tanto com os outros, a criticar tanto os outros, a olhar tanto para o externo e fazer uma inversão de olhar e olhar um pouco para você mesmo? E entender aonde que você pode, aonde você não pode, até onde você vai e até onde você fica? Até onde você consegue falar, esse não, aí não é para mim isso agora. Você consegue fazer isso? Então, a nossa autoconfiança, para nós adquirirmos essa autoconfiança que é importantíssima, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui para ficar coloridinho. Essa autoconfiança que é importantíssima para nós requer algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é humildade. De reconhecer as nossas fraquezas, lidar com as nossas fraquezas, lidar com as nossas decepções, lidar com as nossas frustrações. Quer saber se você tem autoconfiança, professora? Como é que você lida com as suas frustrações? Como é que você lida com as suas decepções? Como é que você lida com as suas imperfeições? Então eu tenho que ser humilde para olhar para as minhas imperfeições e entender que elas fazem parte de mim. E ter orgulho também das minhas qualidades, ter orgulho dos meus potenciais. Porque muitas vezes a gente só quer olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é bom, para aquilo que é bom, mas eu preciso sustentar isso também. Mas eu sei que desse lado aqui, eu também tenho imperfeições, eu também tenho outras coisas para poder lidar e eu preciso ter humildade para olhar para isso também. Para olhar para isso e falar, aqui eu ainda tenho que transformar e ressignificar. Então, esses dois sentimentos são importantíssimos e eu queria trazer para vocês 2 depoimentos importantes aqui, gostaria que você prestasse atenção,
Por quê? Porque são pessoas, professoras, que passaram por nós, continuam conosco, essas nem passaram, elas continuam conosco nos nossos treinamentos e no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente propõe de aprendizado, elas estão juntas. Uma é a Andréa Papa, e ela diz o seguinte, Andréa Bembate Papa, ela diz assim, eu estou me sentindo cuidada. Em um momento de reflexão que possibilita rever as minhas fraquezas, pensar sobre elas, aceitá-las e propor estratégias para fortalecê-las. Um outro depoimento aqui da Sueli Ferreira, ela diz o seguinte, estou enxergando melhor os problemas e tentando não deixá-los me derrubar. Tentando tomar decisões sem sofrimento. Estou enxergando o que tenho de pior em mim e para transformá-los no meu melhor. Entende que é um processo? A mudança não é um evento, a mudança não é algo que você dormi assim, acordei assim. Não, a mudança ela é processual. Eu vou, assim como tarefa de casa, você alfabetiza o seu aluno na segunda-feira, na terça-feira ele não sabe o alfabeto todo de cor salteado e já sai escrevendo um monte de coisas. Não é assim. Você passa um ano alfabetizando o seu aluno e com exercícios de casa para fazer ainda, não é? Por que a gente acha que para lidar com o nosso emocional tem que ser diferente? Por que você acha que para cuidar da nossa vida e daquilo que é o nosso alicerce tem que ser diferente? Não tem que ser diferente. É assim, a mudança ela é um processo, ela não é um evento e tem que ter constância. Tem que ter constância. Então eu vejo hoje no meu dia a dia, no trabalho da escola, né, como coordenadora, tantas professoras que têm alto nível de cobrança, altíssimo nível de cobrança, que elas se cobram tanto, que não conseguem mais nem olhar para elas mesmas. Porque o nível de perfeição, o nível de perfeccionismo tem que estar nas alturas. E aí esquece que elas também, e que você também, professora, é ser humano. Muitas vezes a gente está tão empenhada em fazer as coisas, em fazer, dar e entregar todo o nosso conhecimento para os alunos e tudo mais, que a gente se esquece do quê? De cuidar de nós mesmas. Não, eu preciso cuidar do meu aluno, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso fazer isso, fazer. E eu esqueço de cuidar de quem cuida. Eu tenho que cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro também, né? Então isso é muito sério, porque senão, professora, sabe o que acontece? Quando a gente vai se doando, e eu vou querendo cuidar do outro, a hora que eu estou exausta, eu sento no sofá e parece que eu esqueço da vida. E nem dou o privilégio de entender direito o que está acontecendo comigo. Ou então, quando eu vou numa festa de confraternização, por exemplo, eu nem presto atenção direito no que eu estou comendo. Eu vou comendo, e nem presto atenção direito naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho tanta essa necessidade, ou eu já me habituei tanto a me entregar, a me doar para os outros, e não olhar para mim mesmo, que eu estou esquecendo de cuidar de mim. E aí, professora, como é que você olha para isso? Como é que você tem investido no seu emocional? Você investe no seu emocional? Você tem investido na sua saúde emocional? A autoconfiança, ela requer prática e ela precisa vir de dentro de nós, tá? Porque muitas vezes o externo, o mundo, o seu coordenador, seu diretor, a mãe de aluno, ou então até o seu aluno, ele pode até te fazer um elogio. Aí você fica feliz por um tempo, um tempinho curto. Daí daqui a pouco você entra de novo no seu alto nível de estresse, ansiedade e cobrança. E aí? Como é que está? A sua humildade em reconhecer que você também precisa se cuidar. Principalmente quando você está se sentindo desanimada, impotente,
entristecida? Você tem enxergado as suas limitações? Você enxerga as coisas como elas realmente são? Ou você tem uma visão distorcida das coisas e tem uma visão distorcida de você mesmo? Você enxerga, professora, as dificuldades que você tem ou você só enxerga as dificuldades que os seus alunos têm? Você enxerga a dificuldade deles e acaba tropeçando nas suas próprias dificuldades. Como que é isso, professora? Eu sei que talvez o exercício que eu vou propor agora para você, ele pode te trazer algum impacto. E é bom que traga mesmo um impacto. Eu vou te propor o exercício dos 50 de novo, tá? Só que agora de uma forma diferente. Se você nos acompanhou na segunda-feira, nós fizemos o exercício, a ferramenta dos 50, e aí depois você vai lá e dá uma olhada. Qual foi essa ferramenta? Agora a gente vai fazer essa ferramenta dos 50 também, só que de uma forma um pouco mais impactante, porque eu vou te propor agora a fazer as suas 50 limitações, as suas 50 dificuldades. E aí você pode perguntar, mas Rafa, como assim? É assim que eu me desenvolvo emocionalmente? É também. Porque quando você entra na sala das suas emoções e quando você vê todas as suas emoções sentadinhas na cadeira, como a tristeza, a ansiedade, a alegria, a frustração, o medo, a aversão, e assim vai, você coloca lá todos os seus sentimentos sentados na cadeira, você sabe que um ou outro tem dificuldade, tem limitação, de repente, você não quer chegar muito perto da raiva, não. De repente, você não quer chegar muito perto da tristeza, ou nem do luto, ou nem da frustração. E aí? Tem dificuldade? Então, o exercício que eu vou te propor hoje, professora, é assim, ó. Você vai levantar 50 dificuldades, 50 limitações que você tem. Ó, eu tenho limitação de falar em público. É uma limitação, é uma dificuldade. Eu tenho limitação ou eu tenho dificuldade em me organizar. Então, é uma limitação. Eu tenho uma limitação em não terminar aquilo que eu comecei. Eu tenho uma vontade de pegar tudo aquilo que eu vejo pela frente, mas não termino nada. Ou então eu não sou tão determinada assim em fazer as coisas que eu quero. Eu tenho uma limitação de começar a fazer dieta. Eu tenho uma limitação de... E aí você vai colocando as suas limitações. Eu sou meio distraída com as coisas que acontecem. Então vai colocando as suas limitações. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque quando você coloca as suas limitações, isso também é libertador. Isso te liberta. Por quê? Porque você consegue enxergar o tamanho das suas pernas. Se você tem pernas grandes e você não está avançando como poderia, porque você tem uma limitação que é provocada pelo medo, ou se você tem pernas mais curtinhas, e aí você tem que dar um passinho de acordo com as suas pernas. Então, agora, quando a gente faz isso, é só caminhar. É só caminhar. É só caminhar para o seu desenvolvimento emocional. Mas só fazer a lista dos 50 hoje e a lista dos 50 da segunda-feira, isso já está valendo para o meu desenvolvimento emocional? Não. Isso é só uma tarefa de casa. Mas isso não é tudo o que você precisa para o seu desenvolvimento emocional. O seu desenvolvimento emocional requer muito mais que isso. E ele não acontece de um dia para a noite. Ele não acontece de uma hora para outra. Requer prática, requer constância, requer um método. Requer método, sim, com ferramentas práticas e autoaplicáveis. Método diário, assim como tarefa de casa. É assim que nós vamos nos desenvolvendo emocionalmente e vamos entrando dentro de um ciclo de excelência emocional. Sim, dentro de um círculo de excelência emocional, aonde eu aprendo a gerenciar os meus sentimentos, aonde eu entendo os meus pensamentos, aonde eu mudo as minhas crenças limitantes, aonde eu escolho e fortaleço as minhas decisões, aonde eu vou agir em prol dos meus objetivos e aprender a lidar com a procrastinação e onde eu vou me sentir realizada, alinhando os meus sonhos com o meu propósito de vida.
um método é necessário. Por quê? Porque esse método ele é fortalecedor. Então, professora, se você ainda não sabia, eu vou te contar uma coisa. Semana passada nós fizemos a Semana Professora Mais Valorizada e hoje você tem a oportunidade de olhar para isso aqui. O link está aí no descritivo do YouTube e também está aqui na bio do Instagram. Então clica e vê qual é a importância do seu gerenciamento, da sua gestão emocional. Porque se você quer se sentir mais valorizada pelos seus alunos, você quer se sentir respeitada pelos pais e você quer ser mais forte emocionalmente, você precisa entender que existe sim uma saída, existe um método para isso e eu te convido a conhecê-lo. Clica no link ou então vai lá no Instagram e também está lá no descritivo dele. Por quê, professora? Porque você precisa, sim, identificar até onde você vai, para que você não tenha uma visão distorcida e você desenvolva em você a sua autoconfiança. E aí, pegando a lista das suas 50 limitações e pegando a lista que você fez na segunda-feira, você tem um belo de um equilíbrio nas suas mãos. Você tem um belo de um equilíbrio, que é só o comecinho para a sua gestão emocional, tá bom? Porque, professora, olha só, deixa eu te dar um recado aqui, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, compartilha esse vídeo com o maior número de professoras que você conhecer e que tiver aí no seu hall de amigas e também se inscreve aqui nas nossas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face e também tem no podcast Rafaela Ferreira 25 segundos, tá bom? Então procura aí e se inscreve, porque, professora, afinal de contas, você sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa.